Olá, bem-vindos à terceira aula do componente de matemática do nosso curso FIC de Biossegurança e Cidadania. Eu sou o professor Vladier Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagens. Porcentagens estão extremamente presentes no nosso dia a dia, seja através de uma taxa de juros, a taxa da inflação, ou ainda o resultado de alguma pesquisa ou experimento estatístico que é mostrado para a gente numa notícia. Então, por conta dessa presença tão massiva da porcentagem no dia a dia, se faz muito importante que a gente entenda o que ela é e saiba operar com ela. Inicialmente, precisamos entender que a porcentagem nada mais é do que a representação de uma proporção. Ou seja, ela nos dá uma ideia do tamanho de uma parte de alguma coisa em relação a um total, um valor de referência. Por exemplo, se eu tomo essa barra e divido ela em 5 partes iguais e destaco 3 partes dela, essa parte destacada representa 3/5 da barra. A fração 3/5 representa a proporção da parte destacada em relação ao tamanho total. Agora, repare que essa mesma barra ela poderia ser dividida em um número diferente de partes. E em cada caso, a parte destacada seria representada de uma maneira diferente. Por exemplo, 6/10 ou 12/20. Repare que a parte destacada não mudou de tamanho, somente está sendo representada de uma forma diferente. Bem, se temos várias formas de representar essa proporção, qual seria a melhor forma de apresentá-la então? A matemática nos diz que todas as representações são iguais, no sentido de que têm o mesmo valor e expressam a mesma coisa. Mas quando quisermos apresentar uma proporção, as formas mais elegantes são ou apresentar da forma mais simples, que no caso aqui seria 3/5, ou apresentar de alguma maneira padrão. E o padrão que nossa sociedade escolheu é a porcentagem, onde dividimos o nosso todo em 100 partes iguais. Esse padrão serve para a maioria das situações do dia a dia. Portanto, ao nos referirmos a uma proporção, o padrão é utilizarmos uma divisão por 100, ou ainda por cento. Por isso o nome porcentagem. Uma porcentagem pode ser apresentada tanto com seu símbolo característico, ou através de uma fração, ou ainda de um número decimal. Note que, tendo qualquer uma das representações, é fácil conseguir as outras. Por exemplo, dada a porcentagem, para eu conseguir a fração, basta escrever o número da porcentagem dividido por 100. Nesse nosso exemplo, como o nosso número é 17,3, eu estou multiplicando por 10 aqui em cima e embaixo, e a nossa fração fica 173 dividido por 1000. Mas perceba que a forma de conseguir essa fração é muito simples. É só pegar um número e dividir por 100. Para fazer o número decimal, também é fácil, basta fazer a divisão. Pegar esses valores da fração e dividir. No caso aí, 173 por 1000 dá 0,173, ou 173 milésimos. Se nos for dada a fração, para conseguir o número decimal, é só fazer a divisão. 35 dividido por 140 é 0,25. Do número decimal para voltar para a porcentagem, basta que a gente mova a vírgula 2 casas. Observar aqui as 2 primeiras casas após a vírgula. Então, esse número decimal 0,25 ele pode ser representado como 25%. Por fim, se eu tenho um número decimal, eu já consigo a porcentagem. É só andar com a vírgula 2 casas. Então, nesse caso aqui, minha porcentagem seria 0,7%. 0,7% na forma de fração, é só fazer a divisão por 100. 0,7 dividido por 100, que como tem essa vírgula aqui, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai ficar 7 dividido por 1000, ou 7 milésimos. O cálculo de uma porcentagem é feito da seguinte maneira. A gente faz uma comparação entre a parte que nos interessa e o nosso valor de referência, ou seja, o total.
Essa comparação de duas grandezas normalmente é feita através de uma razão, ou seja, uma divisão entre esses valores. Daí o cálculo da porcentagem P, ele é feito dividindo a parte que nos interessa pelo total. Por exemplo, numa classe com 40 estudantes, 25 são destros. Qual o percentual de canhotos da classe? Ora, nossa ideia está aqui, né? Nossa fórmula para cálculo. Porcentagem igual a parte que me interessa pelo meu valor de referência, pelo total. Então, a parte que me interessa nesse caso são 15 pessoas. Por quê? Eu estou interessado nos canhotos. Eu tenho um total de 40 estudantes, 25 são destros, o restante são canhotos. Então, isso dá 15 pessoas. Eu vou comparar esse 15, ou seja, vou fazer uma razão, vou dividir com o total da sala, que são 40 estudantes. Vou obter como resposta 0,375, que se eu transformar em porcentagem, ou seja, basta que eu ande com a vírgula duas casas aí para a direita, eu vou encontrar o valor de 37,5% das pessoas dessa sala são canhotos. Por outra perspectiva, se soubermos que 75% de um grupo de 80 pessoas gosta de determinado sabor de sorvete, quanto isso representa em valores absolutos? Ou seja, quantas dessas 80 pessoas responderam que gostam daquele determinado sabor de sorvete? Ora, nossa fórmula continua sendo a mesma. Para eu fazer um cálculo de porcentagem, eu tomo a parte que me interessa dividido pelo meu valor de referência, pelo total. Nesse caso aí, eu estou interessado em saber justamente essa parte que está me interessando, o número de pessoas que gostam do sabor de sorvete. Então, a gente vai isolar a parte e para calcular o valor da parte, a gente vai pegar a porcentagem vezes o total, vezes o todo. Tá? Indo para a continha, então, a gente vai ter 75% de 80 pessoas. Aqui você pode colocar direto na calculadora, digitar da forma que está, que ele vai dar a resposta, ou fazer o cálculo com a fração ou com valor decimal, que todos vão ter o mesmo resultado. Nesse caso aqui, 75% vezes 80, 75% de 80, dá um total de 60 pessoas que gostam daquele determinado sabor de sorvete. É importante notar que a porcentagem por si só, ela apenas representa uma proporção. Para que essa porcentagem ela tenha algum significado, nós precisamos estar atentos a qual é o valor de referência, qual é o valor total àquela porcentagem está relacionada. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma situação de eleição onde 100 pessoas precisam optar entre dois candidatos, candidato A e candidato B. Para que o candidato seja eleito, ele precisa atingir mais de 50% dos votos válidos. Vejamos agora como é que foi o resultado da eleição. O candidato A, ele obteve 44 dos 100 votos, ou seja, 44% dos votos. O candidato B obteve 46 dos 100 votos, ou seja, 46% dos votos. Percebam que a gente tem aí 10 votos que não foram validados. 10 votos que não foram nem para o candidato A, nem para o candidato B. Numa análise inicial, é fácil perceber que nenhum dos dois candidatos atingiu 50% dos votos. Mas o critério para ser eleito não é ter 50% ou mais dos votos, e sim dos votos válidos. Então, para fazer a nossa continha aqui da porcentagem de cada candidato, a gente tem que levar em consideração somente os votos válidos. Então, nesse caso, o candidato A teria 44 dos 90 votos válidos, que dá um percentual de 48,9%, e o candidato B tem 46 dos 90 votos válidos, que dá um percentual de 51,1%, sendo então eleito o candidato B. Então, essa é a principal informação que a gente queria passar na aula de hoje, de que a porcentagem por si só, ela só tem um sentido matemático, que seria o sentido da proporção entre duas grandezas,
E para que ela tenha um sentido no nosso dia a dia, numa situação real, a gente sempre precisa levar em conta qual é o valor de referência, ou seja, qual o total a que aquela porcentagem se refere. Senão, isso fica sem sentido. A gente teria inicialmente só uma aula sobre porcentagem e duas sobre estatística, mas vendo o conteúdo e o tempo, eu achei melhor a gente trocar. Então, a gente na próxima aula vai ser outra aula sobre porcentagem, dessa vez falando sobre fator de atualização, que é algo que a gente precisa entender também para conseguir interpretar o comportamento da pandemia aí da Covid. E fechando nosso curso, a gente vai ter uma aula sobre estatística. Okay? Deixo vocês aí com material de apoio, com a nossa atividade 3 e até a próxima.